gente vai tratar de forma especial daquelas heresias que hoje ainda existem, que se tornaram camufladas, ou sincretizaram, ou se misturaram, ou tiveram uma metamorfose, e elas existem hoje na nossa sociedade moderna, de alguma forma, como eu disse, camuflada, sofrendo uma mutação, ou se misturando e se fundindo uma com a outra, gerando uma outra heresia que possui fatores de umas e de outras. Então essas heresias que ainda existem hoje, nós vamos tratar de forma especial, porque elas são nocivas, não é? E muitas vezes nós podemos estar praticando essas heresias sem saber, ou conhecemos pessoas que defendem essa heresia e ela está tão camuflada como se fosse um bem, até mesmo como se fosse algo católico, e na verdade não é, se trata de uma heresia, né? E isso existe. Pessoas heréticas que defendem as suas heresias como se elas fossem práticas católicas, e elas não são. Então, para este fim, nós vamos fazer aqui um ato de fé antes de falarmos dessas heresias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, meu Deus, eu creio firmemente e confesso todas as verdades e cada uma delas que me foi revelada pela Santa Igreja Católica, e proponho como fé e adesão da minha parte no meu batismo, porque vós, ó Deus, revelastes todas essas coisas, e vós é que sois a eterna verdade, a eterna sabedoria, e que não pode enganar e nem ser enganada, que não pode mudar e nem ser mudada. E nesta fé eu ponho a minha determinação em querer viver e morrer em tudo aquilo mais que ensinou a Santa Igreja Católica Apostólica por toda a minha vida. Amém. Então, a primeira heresia que nós vamos tratar é a heresia dos judaizantes, né? Então, existe a gnose e os judaizantes. A gnose nós vamos falar em outro vídeo, porque a gnose é a mais comprida de concepção, de você conceber e entender o que é a gnose. Ela é a mais difícil, e a gnose, ela existe hoje. A gnose nós vamos tratar dela, e depois nós vamos falar da metamorfose, que ela existe hoje num outro momento muito mais para frente, tá? A gnose hoje é uma das piores heresias, né, que a igreja já teve, e ela subsiste ao longo dos séculos, desde os primórdios, tá? Então, só para a gente ter noção, essas duas primeiras heresias, os judaizantes e o gnosticismo, eles estão desde o começo da igreja primitiva, desde quando os apóstolos eram vivos. Só que a gnose vinha dos pagãos e os judaizantes vinham dos próprios cristãos, tá? Então aqui nós temos uma noção muito clara que os apóstolos eram vivos, e eles sendo vivos, já existia uma heresia na época deles, né? Então isso é um fato histórico muito importante da gente ter noção, não é? De que já existia heresias quando os apóstolos eram vivos, para que nós tenhamos noção de que isso não é uma novidade, né? Que as heresias vieram muito tempo depois dos tempos apostólicos. Não. Exatamente nos tempos apostólicos, a igreja já possuía hereges. Um fato importante também dessa história, desse comentário curto sobre as heresias, é que algumas morreram e outras subsistem, como nós já dissemos, de forma diferente, mas que elas sempre estiveram ali presentes, e que os apóstolos, na era apostólica, sempre trataram aquilo como um grande mal. E todos os primórdios da igreja sempre foi tratado como um combate às heresias, até chegar no momento que hoje isso nem é mais falado, né? Na igreja moderna, a heresia não é somente aceita,
como ela é proibida que você combata a heresia, né? Para ver assim o cume que nós chegamos, que na verdade é a heresia do modernismo, que o Papa São Pio X diz que é o compêndio de todas as heresias, né? Muito bem. Então, os judaizantes eram católicos batizados, que os apóstolos batizaram depois da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo e da sua ascensão ao céu. Eles batizaram esses cristãos e eles começaram a ter dois princípios heréticos. Um era contra os sacramentos, né? Então, de forma especial contra o sacramento do batismo. Então eles achavam que deveriam circuncidar e observar a lei mosaica, não é? E a outra heresia era contra a catolicidade da igreja, ou seja, que já que tem que ser circuncidado e o batismo pode ser secundário, não é? Então não precisava-se que batizasse, ou que pregasse o querigma, né? Essa palavra é conhecida de algumas pessoas. Então é importante dizer que o querigma ele é uma tradição católica, tá? Então muitos devem saber que o querigma é uma palavra grega e significa o primeiro anúncio. Então o querigma ele faz parte da tradição da igreja, né? Ele é usado por um outro grupo herético também da igreja católica que subsiste ainda hoje, tá? Esse grupo, a gente vai estudar depois, era um grupo que já existiu numa outra heresia e ela foi ela sofreu uma metamorfose, né? Se misturou com a heresia pentecostal e ela foi incluída dentro da igreja católica e ela subsiste hoje. Então o querigma ele é tradicionalista, né? Ele é tradicional, faz parte da realidade tradicional da igreja. Eu só estou dizendo isso porque as pessoas conhecem essa terminologia, essa palavra, né? Mas usada em um contexto de grupos não tão católicos, né? Muito bem. Então, os apóstolos faziam querigma para que a pessoa fosse batizada. Então, esses hereges judaizantes achavam que isso não era necessário, porque o que era necessário era circuncidar, falar da lei mosaica e que o batismo poderia ser secundário. Então, isso ofendia as duas realidades católicas. A primeira é a banalização do sacramento, a implantação ainda da lei antiga, da qual Nosso Senhor então substitui o Novo e Eterno Testamento, porque Nosso Senhor revela o Novo e Eterno Testamento, então o Antigo Testamento já foi o Novo Testamento é uma superação do Velho, né? Então isso era a parte da primeira heresia, e a segunda era contra a catolicidade da igreja, ou seja, que a igreja deveria ser universal, porque para ela ser universal, nós deveríamos fazer o que disse o Nosso Senhor: ide, pregai o Evangelho, ou seja, a boa nova a toda criatura, e batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para isso era necessário fazer o querigma, fazer o primeiro anúncio. Então os apóstolos faziam isso. Essa heresia ela foi condenada no primeiro concílio de Jerusalém, aonde estavam vivos todos os apóstolos, e da qual o grande defensor da fé católica foi o apóstolo São Paulo, né? Então o apóstolo São Paulo defendeu, dizendo que não deveria fazer a circuncisão, que não deveríamos obedecer às leis mosaicas. Então, compreende-se aqui que as leis mosaicas são todas aquelas leis que Nosso Senhor Jesus Cristo condenou durante toda a sua vida, quando esteve na sua missão messiânica, né, sobre a terra. Ele condenou muitas práticas da lei mosaica, como guardar o sábado,
as várias formas de lavar as mãos, lavar os objetos, se lavar, as abluções, né? Isso são chamadas de abluções. A nossa própria religião católica tem ablução, por exemplo, quando o padre lava as mãos ou os dedos na Santa Missa, aquilo ali é uma ablução, não é? Só que a Igreja Católica ela substituiu muitas abluções, ou seja, as purificações com água, os rituais de purificações com água, por atos espirituais. Então, por exemplo, o ato de contrição, o confiteor, né? Um ato de arrependimento, o persegnar-se com água benta ou o aspergir água benta, eles foram substituídos das muitas ablusões judaicas, né? Então, o judeu, como os muçulmanos, por exemplo, e muitas outras religiões não teônicas, né? Que não tem a Deus como centro, que não creem em Deus, né? As religiões teônicas, ou seja, as religiões que creem em Deus, como também os cristãos, os que creem em Cristo, como também as religiões pagãs que não creem nem em Deus nem em Cristo, eles também têm abluções, né? Então os muçulmanos que são teônicos, que creem em Deus, eles fazem abluções com águas para rezar, para fazer um ato litúrgico, e os judeus também. Nosso Senhor condenou muito disso, né? E a Igreja Católica substituiu muitas dessas abluções por atos puramente espirituais, que é o que vale mais, né? São João da Cruz vai dizer, o que vale, por exemplo, São João da Cruz vai dizer sobre o estigma. Antes do estigma aparecer na carne, ele deve estar na alma. E vale mais, e ele é mais válido, ele perde o valor quando ele aparece na carne. Ele tem mais mérito quando ele é na alma, né? Porque é puramente espiritual. Então, da mesma forma, essas abluções foram substituídas por esses atos de contrição, etc. Então, o Concílio de Jerusalém, com o apóstolo São Pedro, o nosso primeiro Papa, depois São Paulo, combateram e condenaram essa heresia, e essa heresia então foi tirada, dizendo que o que deveria valer é que nós nos batizássemos, e isso deveria valer mais do que a circuncisão e observar a lei mosaica. E a Igreja Católica, então, achou por melhor deixar somente o decálogo, ou seja, os 10 mandamentos, e desconsiderar as leis do Levítico, do livro do Levítico. Então, o livro do Levítico para nós católicos hoje é somente um livro de consulta, mas nós não observamos mais, não é? E com isso, essa heresia dos judaizantes, quando houve o Concílio de Jerusalém que condenou esses hereges, eles fizeram um cisma formando a Igreja dos Pobres, também conhecido como ebionitas ou somente pobres. Então eles fizeram uma igreja, veja bem, os apóstolos eram vivos e esses hereges formaram um grupo à parte, mesmo com os apóstolos vivos, da qual eles formavam essa Igreja dos Pobres, ou somente conhecido como pobres, não é? Ou também conhecido como ebionitas, tá? Então, quando a gente fala aqui formar a Igreja dos Pobres, ou os ebionitas, nós não estamos falando de um contexto aqui marxista relacionado à teologia da libertação, tá? Não tem nada a ver com isso. Eram hereges que formaram um cisma, um grupo cismático de pessoas que não aceitaram o concílio, né, e quiseram ali fazer essa separação, e esse grupo de cristãos judaizantes existiam ali, não é? Nesse contexto. Então, essa daqui eu acho que foi uma parte interessante, um vídeo pequeno. Nós vamos falar então de gnose da próxima vez, ela é mais complexa. Talvez ela tenha que ser dividida, né?
E daí nós vamos falar da gnose mais para frente, como ela é hoje nos nossos dias atuais, tá? E então essa heresia dos judaizantes era interna dentro da igreja, e a gnose ela veio de fora para dentro, né? Então os judaizantes foi criado dentro do próprio contexto católico, e a gnose veio de fora para dentro. Então a gnose, só para adiantar, eram pagões que se converteram ao cristianismo, ao catolicismo, que foram batizados, e eles trouxeram ali realidades do seu paganismo e queriam que essas realidades fossem inclusas dentro da doutrina católica, né? Então a gnose é uma das mais perigosas e mais heresias assim que mais que não morreu, né? A gnose ela continuou existindo na igreja, sofreu várias metamorfoses, se fundiu com outras heresias, e ela sobrevive até hoje nos nossos tempos atuais.